Lícia Fernandes. Bom dia, Muzi, como desenvolver interno de coxa? Tenho muita dificuldade. Lícia, sabe que interno de coxa não é só músculo, né? Interno de coxa ele é um lugar onde, preferencialmente, a mulher ela reserva gordura. Então, muitas vezes a flacidez que tem ali não é só que falta uma musculatura, mas também é que existe uma predileção para ter gordura lá. Então, essa é a primeira coisa que você tem que saber, não é uma mudança rápida, porque é um preenchimento complicado. Segundo, minha opinião, você não deveria se preocupar com o que fazer, porque praticamente tudo pega a grande massa muscular dos adutores, tá? Então, a musculatura adutora, ela é bem generosa, né? E praticamente todos os exercícios que você faz, onde você tem extensão do joelho, extensão do quadril e até flexão do quadril acaba pegando o adutor. Pensa que o adutor ele funciona mais ou menos como se fosse... Você já viu algum desenho, algum filme de uma Maria Fumaça? Aquele trem a vapor que na roda dela tem uma barra que empurra e puxa a roda no movimento de pistão. Só que condicionalmente, na inclinação que essa barra está, ela empurra a roda e ela também puxa na volta desse pistão. Pois bem, é mais ou menos essa a forma e a função que o adutor ele tem. A questão curiosa é que o que acontece, né? No pistão da Maria Fumaça, a única força que ele faz é a força positiva, quando ele empurra, ele não tem a força de puxar, tá? Agora, na nossa coxa ele tem essas duas forças, então dependendo da situação que você coloca quadril e joelho, o teu adutor ele funciona para ajudar um ou outro. Tem gente que se beneficia disso e gosta dessa particularidade e faz aquele adutor de coxa bem musculoso, principalmente alguns bodybuilders da classe Open, porque isso ajuda a fazer um grande volume de coxa. Agora, tantas outras pessoas não gostam tanto do adutor de coxa, porque às vezes ele dá uma sensação de desproporcionalidade entre a raiz da coxa e o joelho, tá? Isso tem relação com a postura que você tem nos aparelhos, né? Principalmente agachamento, leg press, afundo, avanço, né? Nesses exercícios. E claro, você pode potencializar fazendo aí uma cadeira adutora para ajudar ainda a estimular essa musculatura. Eu diria o seguinte: tenha paciência, faça exercícios, a gente divide na musculação, né? Exercícios básicos e analíticos, né? Os básicos são exercícios multiarticulares, de grande mobilidade. Os analíticos são exercícios de trilhos musculares, né? Então você vai fazer, por exemplo, um supino inclinado convergente. Tende a ser um analítico. Você vai fazer um leg press, né? Por mais que você seja uma máquina, ele é um movimento de um básico, né? Você está imitando aí um agachamento. Então, desde que você faça a sua linha de básicos, né? Não se abstenha de fazer agachamento, não se abstenha de fazer leg press, né? Você pode complementar o trabalho para fazer esse adutor, né? Com alguns outros exercícios, mas que principalmente você precisa ter consciência corporal para executar, coisa que o teu professor vai falar para você, tá? Tem gente que luta para não pegar o adutor. Você está perguntando para mim como faz para pegar, né? Eu sei o que é isso. Isso é muito comum. A gente tem dificuldade de fazer uma coisa que a gente gostaria, tá? Mas a melhor saída também é você aprender a usar o adutor para fazer todos esses exercícios, Lícia. Então, fala com o seu professor da sala, né? Ele tem certeza que é tecnicamente capaz aí, não de te indicar o exercício que você deva fazer, mas a postura que você deva tomar.
exercício resistido, né, o treino de força é tão bonito assim, porque ele exige do profissional de educação física, ou ele traz ao profissional de educação física uma relevância que vai além da mera prescrição, né? Ele vai naquilo que é a execução em si. Então, penso o seguinte, né, a prescrição é um profissional de educação física, por exemplo, sei lá, indicando o que fazer a um aluno. Então é um piloto, falando, ó, você pega o avião em São Paulo e leva ele até Marília. Vai lá, vai firme, né? Isso é uma coisa. Agora, pegar o aviãozinho, tirar do hangar, botar na cabeceira da pista, acelerar, decolar, guardar o tempo de pouso, desviar das tempestades, pousar em segurança em Marília, parar o seu aviãozinho e descarregar os passageiros, é um negócio completamente diferente. Tem um grande amigo meu, Douglas Pop Marim, ele falava uma coisa muito perspicaz. Ele falava o treino prescrito e acompanhado pelo profissional de educação física. Isso acho que é uma coisa legal da gente lembrar. Alexa, ligar ar sacada. O uso de Rocutan precisa mesmo diminuir a intensidade do treino de força? Na verdade não, Camila. Não tem relação uma coisa com a outra, tá? Wesley, como faço para ficar grandão? Precisa ver o que você acha de grandão, Wesley. Eu, quando comecei a treinar, eu tinha 11 anos. Eu achava que grandão, eu falava assim, quando eu chegar em 37 de braço quente, eu paro. Eu lembro de falar isso, eu lembro de pensar isso. Meu sonho era ter 37 de braço. E eu acho que essa é uma das razões pelas quais eu tive sucesso na musculação, né? Eu nunca me exigi mais daquilo que eu parecia que eu pudesse alcançar. Contudo, eu nunca parei de fazer aquilo que eu fazia. Então, eu nunca imaginei, planejei, eu desenhei ter um braço, o tamanho do braço do Arnold Schwarzenegger, por exemplo. Né? Eu sempre quis ter um pouquinho melhor do que eu estava. Né? Eu não sei quanto eu tinha de braço, eu devia ter uns 34, 35. Quente, né? E eu pensava assim, cara, quando eu chegar em 37 eu paro, porque aí já vou estar gigante, né? E eu lembro que um dia eu fiquei todo feliz que eu medi o braço, tá, 37,5, e que coisa, né? 30 anos depois, eu nem meço o braço mais. Eu passo por avaliação física, né? Segunda-feira a Vanessa me avaliou, a minha Nutri, minha assistente, que trabalha comigo na minha sala, pedi para ela me avaliar Mas você sabe que ela avaliou todas as minhas dobras, circunferências, ela não mediu meu braço. Olha que curioso. Porque hoje eu tenho muito mais a preocupação de olhar no espelho e ver que existe uma similaridade daquilo que são segmentos do meu físico do que na realidade atingir um número bruto. E posso te falar, isso já faz um tempo já, viu, Wesley? Então eu acho que a dica não é você ficar sei lá, torturando como você deve fazer para você ficar grandão. É você, na verdade, trabalhar para você ficar melhor um pouquinho. Porque felizmente ou infelizmente, se você gosta de fazer musculação, se você gosta de treinar, é uma coisa que você vai ter que fazer por anos e anos. Desculpa, mas você não vai acordar daqui 2 anos e ter 45 de braço, 50 de braço, 53 de braço. Isso não é uma realidade. E se você ficar trabalhando assim, você vai se frustrar, tenha certeza. E aí você não vai continuar. Então, é um erro que leva a outro. Vitor, bom dia, moço. Posso tomar pré-treino com energético e refrigerante? Cara, você tá perguntando isso pra tomar pré-treino, por exemplo, pra ir pra balada, pra ficar acordado? Eu acho que é too much, hein, meu? Eu acho que é bem too much. Refrigerante não vai fazer diferença nenhuma aí, né? A não ser que você esteja tomando um refrigerante com açúcar, né? Aí faz alguma diferença. Mas não do ponto de vista de ação desse energético, né? Evidente que o açúcar ele pode te dar uma despertada, mas nada mais que isso, tá? Agora, misturar o pré-treino com o energético eu acho que é um too much.
eu acredito que você não vai passar bem e que, assim, principalmente você não vai agir bem, né? Se você for treinar, isso quer dizer que você vai ficar ansioso, você não vai ter paciência ou para fazer direito os exercícios ou para terminar a sua série. A outra opção, você vai passar mal e você vai embora. E se você estiver numa balada, na melhor das opções, se você tiver tudo sob controle, ou pelo menos mantiver em algum controle, você vai estar acelerado e você não vai conseguir controlar o que você está fazendo, sabe? Você vai ficar meio bobão, meio tiozão do rider, sabe? Meio fazendo aquelas piadas bobas, sem graça, aquele jeito meio agressivo, meio estupidão. E aí, o teu propósito de ir pra balada é se divertir, não sei se ele vai ser atingido. Se você for pra balada para encontrar alguém, com certeza você vai afastar qualquer pessoa que positivamente tenha algum interesse em você. E se você misturar com álcool, cara, aí você vai ficar corajoso pra fazer cagada. Aquela coisa, agora eu vou andar no parapeito do prédio, vou andar de moto de ponta cabeça, sei lá, a chance de fazer uma bobagem é muito, muito grande, cara. Como eu te falei, eu nunca foi minha praia droga nem álcool, tá? Porque eu nunca encarei como diversão a minha possível perda de controle psíquico. Eu acho que isso você tem que estar sereno. Isso eu acho que é a única coisa que você não pode perder. E por duas razões muito simples. A primeira delas é de cunho pessoal, é aquilo que você acredita na sua autoavaliação, né? Você pode fazer uma cagada que você machuque alguém. A segunda é de proteção pessoal. Alguém pode usar isso para fazer uma cagada contra você. Falar de uma coisa séria, por exemplo, que não é o seu caso de usar pré-treino com energético e refrigerante, né? E nem sei se você está falando isso para você treinar, para você ir na balada. Não sei se está falando isso também porque você quer tentar mudar a piada. Mas agora no carnaval, pessoal, tem aquele golpe do Boa Noite Cinderela, tá? Então, tomem cuidado. Não aceitem água de estranho, não aceitem coisas consumíveis de pessoas estranhas, e mesmo de pessoas conhecidas, tá? Leva o seu. Leva o seu porque hoje tá tão esquisito tudo, que às vezes até uma pessoa conhecida pode querer usar da oportunidade para te causar algum mal. E o que me deixa estarrecido sobre a sociedade é que as pessoas elas não enxergam isso como mal mais, né? Ela acha que é uma brincadeira, ela acha que é uma situação de oportunidade. Então, esse oportunismo desumano é uma coisa que eu tenho muito medo, sabe? Depois isso dá uma coisa tão errada na tua vida que, cara, é incorrigível, né? Tanta gente se cala diante disso, outras pessoas elas encaram de forma condicional. Eu só tenho uma ótica sobre isso. Se alguém faz alguma coisa contra você no intuito de manipular suas ações ou as suas opiniões com o propósito de tirar proveito disso, tá errado, tá? Então, por favor, cuidado, tá? Não aceitem água, não aceite refrigerante, não aceite ainda mais bebida alcoólica. Cara, se você curte usar essas drogas recreativas, tá? Não pega nada de estranho, sei lá, se afasta. A coisa tá muito feia, tá muito feia. A gente, sabe, perdeu a dimensão do perigo das coisas que elas podem acontecer por conta desse tipo de situação. E eu tô com medo desse carnaval, porque vai ser o primeiro carnaval que a gente tem aí em praticamente 3 anos. E o pessoal tá vindo com tudo pra moer. Então, eu
temo que muita gente saia machucada desse carnaval. E aí é exatamente isso, Camila. Vai ser realmente uma festa estranha, com gente esquisita e com muito propósito que é bem duvidoso. Fiquem atentos, tá? Vamos ver nosso superchat. Tem bastante coisa aqui. Diego Lucas, se creatina é seguro, por que vem escrito na embalagem que tomar mais de 3 gramas pode fazer mal? Isso é uma boa pergunta, Diego. Eu acredito que isso seja alguma coisa relacionada com legislação. Deve ser obrigatório. Até porque está errado isso, né? Cientificamente está muito errado, né? Pode ser que seja também de alguma marca, né? A marca quis inventar aí uma situação, criar uma situação e colocou isso, né? Mas pode ficar descansado, né? A única coisa que explica você ter esse tipo de coisa escrita num rótulo de uma embalagem de um produto baseado em creatina é desconhecimento científico e erro, né? Douglas Rodrigues. Tomei o Edge e me deu calor, em especial no rosto. É normal a sensação? Treino 3 vezes por semana. Usar nos 3 dias? Douglas, sim, né? Ele tem estimulante, você vai ter essa sensação, sim, tá? E é normal, pode ficar tranquilo. Agora, Douglas, a semana tem 4 dias. Você treina 3. Você vai ser mais proporcional ao seu descanso do que ao seu treino, né? Eu acho que tá na hora de você pensar que se você tá usando um pré-treino, é pra você treinar mais, né, meu amigo? Vamos treinar 4 dias? Vamos treinar em dias alternados, Douglas? O que você acha? Ou então vamos fazer uma divisão diferente? Sábado e domingo, por exemplo, é o teu dia, cara. Treina sábado e domingo. E aí você treina terça e quinta. Você tem 3 semanas, 3 dias da semana de trabalho livres. E o final de semana que é para você descansar, você investe em você. O que te ajuda também, Douglas, a melhorar a tua alimentação no final de semana. Porque quando a gente treina, a gente come melhor, cuida um pouquinho mais. Você tem uma cara de ser um cara tão legal. Deve ser seu filho na foto, né, Douglas? Então, cara, leva seu filho, tá? Na academia, deixa ele brincando lá na área dos pequenos e manda ver. Pra ele entender que a academia é um lugar que a gente vai para se melhorar, que faz bem pra gente. É uma das grandes coisas que você pode deixar de herança pro teu filho. Exercício. Lunf descafeinado. Pode treinar tríceps e bíceps no mesmo dia? Pode, Lunf. Sem problema nenhum, tá? Sua dúvida sobre tríceps e bíceps é se dá alguma sobrecarga no joelho? Joelho N cotovelo. Viajei. Vamos ver, acho que esse descafeinado tá precisando de café, irmão. Na boa, viu? Tá precisando de um café, uma gororobinha. Mas é uma preocupação genuína, gostei de ver, a preocupação é genuína. Então eu acho que para as pessoas que têm essa preocupação, né, pensar como se a articulação fosse uma coisa que você gastasse, né, não é bem assim, né? A articulação, inclusive, ela depende de movimento para permanecer sadia, tá? Mas uma coisa é sobrecarga, outra coisa é deslizamento. E a articulação, ela precisa deslizar. Então, desde que você mantenha uma forma de execução de exercício boa, eu tenho plena convicção que você não vai ter dano nenhum, pelo contrário, você só vai ter vantagem naquilo que é a tua saúde em geral. Mas, curioso, considere usar cafeína, tá? Se for tomar um café, toma um café real, Lunf, né? Esse negócio de café descafeinado, irmão. Vou fazer uma comparação. Que nem querer beijar uma pessoa sem boca. Eu quero beijar, não, mas não pode ter boca.
Ah, mas boca me deixa louco. Esse é o objetivo do negócio, irmão. Que te deixa louco que valoriza o negócio. Como vocês foram o dia dos namorados ontem, hein? Amaram bastante, dividiram bastante. Beijaram bastante. Ó, importante, hein? Pra saúde nossa. Leonardo. O que você saberia me dizer sobre o excesso de gordura por ginecomastia? Tive hereditária e não pude fazer cirurgia. Emagreci forçadamente de 70 para 55 em semanas e não adiantou. Bom, Leonardo, ginecomastia não é uma doença endócrina em que você tenha simplesmente uma formação de gordura aleatória, né? Esse tecido adiposo mamário, né, que é desenvolvido periglandular, ele tem como é que fala? Ele tem uma receptividade de estímulo muito forte daquilo que é o seu equilíbrio androgênio-estrogênio ou, necessariamente, a falta de um ou excesso de outro. Então, androgênio e estrogênio, né, os hormônios masculinos e femininos, que essa definição é errada, tá? Porque homens e mulheres têm testosterona e estradiol. A diferença é que em quantidades diferentes. Então, enquanto o homem tem lá, o ideal seria que ele tivesse entre 600 e 800 nanogramas por decilitro de testosterona, com o ideal, de novo, entre 20 e 35 picogramas por ml de estradiol. A mulher, ela tem os seus 20, 30 nanogramas por decilitro de testosterona, dependendo da fase do ciclo, e os seus, de preferência, 50 a 350 a 400 nanogramas, aliás, picogramas por mililitro, também dependendo da fase do ciclo, tá? Do ciclo menstrual. Essa é a diferença básica entre homens e mulheres que têm ambos os mesmos hormônios. Tá? Então existem proporções diferentes, né? A mulher tem mais uma coisa, que é o fato de oscilar esses hormônios ao longo do ciclo menstrual, ao longo do mês. Aí você notar isso, né? Você tem um ciclo ovariano e um ciclo uterino. O ciclo ovariano, ele corresponde à sua resposta de produção hormonal. O ciclo uterino, ele corresponde à sua resposta de produção de endométrio e descamação desse endométrio da parede uterina. Cara, 7h26 da manhã falando isso, o pessoal deve estar assim, mano, café, pessoal, café, tá? Então, no seu caso, alguma coisa hormonal mudou, tá? Ou você teve uma diminuição da sua testosterona, ou você teve um aumento do seu estradiol, ou você tem uma desproporção de testosterona e estradiol, que apesar de você existir em números normais, a proporção entre eles não estava legal. Ou então, Leonardo, uma outra coisa que provoca ginecomastia é hipotireoidismo, tá? Tireoide, pessoal, é a glândula básica do nosso corpo. Por isso que o endocrinologista, em qualquer situação de queixa de alteração hormonal, ele também investiga a tireoide, porque a tireoide ela também controla a nossa função secundária de alguns hormônios. Então, por exemplo, te dá um dado, né? É a função tireoidiana que te traz sensibilidade ou não a hormônios sexuais. Se a tua tireoide está funcionando bem, a tua testosterona, o seu estradiol funciona bem. Se a sua tireoide está funcionando mal, sua testosterona e seu estradiol não funciona mal, não funciona bem. E é por isso que o endocrinologista, na vigência de uma doença poliglandular, ou seja, uma pessoa que tenha problema de tireoide, mais testosterona, estradiol, o que seja, ele tende a começar a tratar pela tireoide, porque aí ele consegue reajustar o restante em relação às suas funções de equilíbrio. Nossa, eu ganhei um presentão aqui, hein? Jonathan Firmino. Muito obrigado.
E assim, é estranho você não poder fazer cirurgia, não existe uma condição de você não possa fazer cirurgia, você pode fazer cirurgia, é uma doença cujo tratamento preferencial, principalmente estético, ele é cirúrgico, né? Não exclui a necessidade de você investigar a causa dele, né? Mas achei curioso aqui. Muito obrigado, Jonathan, muito generoso da sua parte. Vamos investir no café. Sinai Experience. Estou com uma dieta boa acompanhada por um Nutri, porém minha ureia está alta. Única alteração. Alguma dica para baixar? Marcelo de Israel. Bom, Marcelo, então eu tenho que te falar sobre ureia, né? A ureia, ela é um metabólito do que é o metabolismo de proteína no nosso organismo. Está ligado ao metabolismo da creatina, está ligado ao metabolismo do ácido úrico e está muito ligado ao metabolismo muscular, tá? O aumento na ureia, ele significa muitas vezes um aumento de demanda muscular, só que com aumento de degradação muscular. Então, o que seria ideal aí? Seria ideal você pesquisar, por exemplo, como é que está teu volume de treino. Então, aumentos de volume de treino, então, quando você tem a soma de estímulos, como por exemplo, exercício aeróbico e anaeróbico, né? Se você corre depois da musculação ou antes, né? Eles são fatores muito importantes para decidir o que tem, né? O que pode estar fazendo sua ureia ficar mais alta, tá? O consumo exagerado de proteína pode aumentar a ureia? Pode também, porque você tem um aumento da degradação, né? E eu acho que a primeira coisa que você tem que olhar é seu volume de treino, tá? E tem que olhar também o que é o seu descanso, porque são as primeiras coisas que dão alteração na ureia. Coisas não relacionadas ao exercício que dão alteração na ureia. Quer ver sua ureia subir? Dorme pouco. O paciente meu, ele ficou uma semana sem dormir direito, a ureia dele estava 65. Eles falam, nossa, ele estava em insuficiência renal. A creatinina dele está 0,9. Você vê, a gente tem que olhar essas diferenças de forma, né? Aliás, a gente tem que olhar esses exames de forma muito bem ajustada, porque senão a gente acaba chegando numa conclusão errada. Jonathan, caramba, meu. Vou até ver você aqui. Bom dia, Muso Sensei, sou um grande fã. Manda um abraço aqui para Goiânia. Um abraço para Goiânia. Pode treinar com tendinite ou bursite, senão quanto tempo para poder treinar? Vamos lá, Jonathan. Então, caramba, vou fazer um podcast aqui para você. Olha só. A primeira coisa que você tem que pensar é não perder seus ganhos, né? Por isso que você está preocupado em treinar. Além do fato de provavelmente você gostar de treinar, né? Tudo bem, aceito isso. Agora, entenda. O melhor jeito de você treinar, de você tratar isso daí, é justamente você manter um estímulo que seja um estímulo adequado. Se você está tendo bursite, é muito comum as pessoas terem bursite de ombro e falar que é bursite, né? Como se bursite fosse só do ombro. Isso significa algumas coisas. Primeiro, que o controle do peso não está adequado, tua movimentação não está legal. Segundo, que a carga pode não estar adequada. E terceiro, que a amplitude pode não estar adequada. Só que quando você soma tendinite é uma doença que é 90% sobre descontrole na capacidade de manter a tensão. A gente desenvolve uma tendinite quando aquele específico músculo ou tendão, ele é super tensionado e você tem uma incapacidade no que é a recuperação dele em tempo hábil, porque o dano foi muito extenso. Lembrem-se que tendões eles demoram o dobro do tempo para recuperar se comparados à musculatura. Então assim, dificilmente você vai conseguir treinar com tendinite e bursite porque você vai ter dor. Agora entenda, se você não procurou, por exemplo,
um médico para fazer um diagnóstico, depois te encaminhar para um fisioterapeuta para poder tratar, né? Supondo que o seu tratamento, muito provavelmente, ele é um tratamento clínico, conservador, ninguém vai te operar, você vai cometer os mesmos vícios de treino que te levaram a essa lesão. E aí sim, a coisa pode ficar ruim. Então não é questão de você poder treinar ou não. Não é simplesmente isso. É a questão daquilo que você fez. Nossa. Aquilo que você fez, né, te machucou. Se você continuar fazendo, vai te machucar progressivamente. Então, é tirar o estímulo ruim, tá? Meu conselho, vai no ortopedista aí em Goiânia, um cara que você conheça, um cara que você confie, tá? Passe em consulta, pede para ele te avaliar. Provavelmente ele vai te mandar fazer uma fisioterapia. Faça fisioterapia. Aprenda na fisioterapia como que você tem que usar seu músculo, tá? Porque é aquela história, não é porque o carro pega 200 por hora que você vai andar 200 por hora dentro da cidade, né? A gente tem velocidades limites para caminhos específicos. O músculo é assim, ele tem uma forma de operar para cada tipo de função que ele vai exercer, tá? E uma vez que você tenha cessado a dor, aí você pode voltar a treinar. Mas lembra, se você treinar como você treinava antes, essa dor vai voltar e pode voltar com uma lesão, tá? Obrigado pela sua generosidade. Novamente. Beijão aí pra Goiânia. Bom dia pra tu. Bruno, treinar dia pós-festa. Pode dar fibrilação atrial? Depende do que você tomou nessa festa, né, Brunão? Agora, ficar sem dormir e treinar depois é meio complicado, né, amigão? Não é uma coisa tão tranquila assim, né? Marcelo Gomes, bom dia. Robson Gambiarras. Maltodextrina, creatina, betalanina, 30 minutos antes do treino. Na verdade não faz sentido nenhum desses, viu, Robson? Primeiro, creatina não é um pré-treino, né? A creatina ela é melhor absorvida depois do treino e ela funciona sendo saturada no seu organismo. Ela depende de um consumo contínuo, né? Se você tomar 10 a 20 gramas por dia, você atinge a saturação em uma semana. Se você tomar 3 gramas por dia, você atinge essa saturação em 28 dias, tá? Ela não muda em nada o seu desempenho do treino. Maltodextrina é um polímero de glicose, é um carboidrato. Antes do treino, não faz diferença. Você não vai usar essa maltodextrina para treinar. O que você usa para treinar é aquilo que você comeu entre 4 e 6 horas antes do treino, que virou glicogênio dentro do músculo. Então você comeu lá 4 horas antes, teu corpo captou aquela glicose, produziu glicogênio muscular, que é o estoque de glicose do músculo, e é assim que você vai treinar. Então essa maltodextrina não faz sentido nenhum. Betalanina. Betalanina é um aminoácido que induz a produção de carnosina no músculo, que é um aminoácido outro, que é uma proteína outra, que faz com que você tenha uma melhora no tamponamento muscular, ou seja, ele te protege do que é a interrupção do exercício por conta de acidificação do músculo, por exemplo. Ele é um tamponante. E ele, como uma creatina, ele depende de carregamento também. Então, antes do treino, se você toma, a única coisa que você sente é aquela coceira, né? De resto, nada. Então, você está fazendo uma gambiarra aí, que você está gastando dinheiro, está fazendo só xixi caro. Marcelo Gomes. Por que as marcas falam tão pouco de produtos diabéticos e educadores dão tão pouca dica para diabéticos? Nos sentimos meio que de lado. Bom, Marcelo, porque na verdade não existe necessariamente produtos para diabéticos, né? O que existe é a pessoa que tem diabetes, ela tem de fazer um uso específico daquele produto, né? Então, a primeira coisa, não existe. É a mesma coisa que falar, produtos para pessoas com, sei lá, que gostam de shorts azul, né?
Não que o diabetes seja uma coisa simples, mas o diabetes ele é uma alteração metabólica que não adianta você fazer um produto para quem tem diabetes. Produto para quem tem diabetes são remédios de controle de diabetes. Mas não existe whey para diabetes, creatina para diabetes. O whey que o paciente que tem diabetes toma é o mesmo whey que o paciente que não tem diabetes tem que tomar. A creatina que o paciente toma é o mesmo creatina que o paciente que tem diabetes vai tomar. Tá? Agora, pouca dica para diabético, pessoa que tem diabetes, eu acho que é por conta de falta de manifestação dessas pessoas na rede também, né? Você vê, olha as perguntas que o pessoal faz aqui no dia a dia, né? A sua é uma das únicas que eu respondi sobre diabetes até então. Eventualmente eu respondo algumas, né? Mas acho que as pessoas perguntam um pouco. E eu acho que o paciente que tem diabetes, né, ele talvez tenha sido ensinado, na maioria das vezes, que ele tem uma doença, né, e que essa doença ela não é adequável, condicionável com outras situações, né, e, portanto, talvez ela se sinta pouco estimulada a fazer exercício, pouco estimulada a cuidar de determinadas coisas na vida dela que não estejam relacionadas, por exemplo, com a sobrevivência dela. Então, quando você fala com uma pessoa que tem diabetes, normalmente o discurso que eu ouço é o quanto é perigoso ela morrer. Mas eu não escuto o quanto é importante ela viver. Isso eu acho que é uma coisa que precisa mudar, tá? Porque para a pessoa que tem diabetes, tudo é perigo, né? O risco aumentado de infarto, o risco de perder a função renal, o risco de ter doença oftálmica, né? Então, diante dessa condição, Marcelo, a gente tem que pensar também como é que a comunidade das pessoas com diabetes, ela quer que se encare o diabetes, né? Quer encarar como uma doença, quer encarar como uma modificação do metabolismo que demanda cuidados específicos. Eu acho que você tem que encarar como uma doença à medida que você tem que lembrar que o diabetes mal conduzido mata rápido, tá? E você tem que tratar como um transtorno metabólico para aquelas pessoas que convivem com diabetes, sabendo lidar com ele, né? Então, respeitam os limites do problema. A gente tem limites, né? Eu, por exemplo, adoro velocidade. Eu não tenho carro rápido, moto rápida. Eu tive moto, eu vendi porque eu me colocava em risco. Ponto final. Então eu respeitei o limite do meu raciocínio daquilo, né? Um paciente que tem diabetes, tudo bem, ele pode consumir álcool numa situação normal. Agora não dá para ele encher a cara, por exemplo, no carnaval agora, né? Ele pode passar muito mal, ele pode até ameaçar a vida dele se ele exagerar no álcool, né? Então, te dei um exemplo gigante, uma magnitude grande, para você entender também que tem muita gente que não quer discutir isso, né? Tem muita gente que quer tomar seu remédio, viver sua vida e deixa para lá. Mas uma coisa eu te garanto, Marcelo, enquanto você estiver no banho e me perguntar, eu vou te responder com a maior satisfação possível, tá bom? Edilene Silva, eliminei 30 quilos com dieta e treino. Hoje busco evoluir na musculação. Alguma dica? Eu não sei o que você programou da musculação para você, né, Edilene, mas eu acredito que a dica seja trabalho pela estética, tá? Sabe, o pessoal trata estética como se fosse uma coisa errada, ruim ou de menor importância. Você não eliminou 30 quilos somente porque isso faz bem para a saúde, você eliminou 30 quilos porque isso faz bem para você e te traz a identidade que você acredita que você tenha. Então eu acho que você tem que pegar um profissional que manje muito de estética, né? Peça para ele prescrever e acompanhar o treino para você, identificar no seu físico pontos onde você, trabalhando, você vai ter um visual que te agrade mais, uma coisa que seja mais satisfatória para você. E aí, coração, o céu é o limite. Kevin Lima, meu foco é emagrecer e ganhar massa.
Treino todo dia, mas não com muito peso por causa do glaucoma. Comecei com creatina whey e dieta. Estou no caminho? Acredito que sim, Kevin, né? Acredito que sim. Eu só queria que você mudasse a prioridade, né? Começasse com dieta, creatina e whey. É assim que a gente coloca em escala de prioridade, tá? E por mais que você não coloque força, então, ou que você tenha dificuldade de colocar força por causa do glaucoma, né? Você não vai se ferir, não faz o menor sentido. Você vai ter que trabalhar formas que a gente chama de estresse muscular, né? Ou de, entre aspas, dano muscular. Pô, se eu estivesse na palestra de Porto Alegre, você ia gostar muito, viu? Eu falei justamente disso. Foi das duas pirâmides de... do desenvolvimento, que é a pirâmide de Dessalles, que ele gentilmente chama de Dessalles-Musi, e a pirâmide de Schoenfeld-Contreras. Se você conhece alguém de Porto Alegre, pede o pessoal contato de sala. Eu acho que o pessoal gostou bastante, tá? Nicolas, sou iniciante na academia, estou completamente perdido. Quais treinos você recomendaria? Nenhum, Nicolas. Eu recomendo que você procure o seu profissional de educação física da academia e peça para ele te ensinar a treinar, tá? Se isso não for um serviço que a academia ofereça, eu aconselho que você faça um dos melhores gastos da sua vida. Contrate um profissional de educação física para ser o seu professor. Cara, você aprende português com o seu professor, você aprende inglês com o seu professor, você aprende matemática com o seu professor, você aprende história com o seu professor, você aprende a dirigir com um professor. Você vai querer aprender a treinar sozinho. Faz o menor sentido, tá? Então, isso aqui é para mim uma chave de sucesso. Uma chave de sucesso é sempre procure alguém que sabe mais que você para orientar naquilo que você não sabe. Essa é uma chave de sucesso, tá? E não adianta querer imitar gente na academia. Não adianta querer pegar atalho. E isso é um tipo de atalho. A gente fala que atalho, o pessoal que quer usar esteroide anabolizante são atalho. Não, não é só esse o atalho. As pessoas que ficam sem comer para emagrecer rápido são atalho. As pessoas que não querem contratar um profissional de educação física para aprender a treinar, isso é um atalho. Isso é uma série de atalhos. E a gente tem que mudar essa cultura, se a gente quiser que o esporte cresça. Então, meu conselho para tu, Nicolas, aprenda a treinar. Você aprende com um professor, cara. Jonathan aqui. Osteofitose começando nos joelhos, 50 anos, só evolui? Então isso daí é sinal que você tem, né, uma osteoartrose começando e que você tem uma instabilidade do joelho, né? Sabe o que é isso? Isso é falta de músculo. Quer dizer que Vossa Excelência precisa de musculação urgentemente, senão com certeza essa osteofitose ela vai aumentar na tentativa de estabilizar o seu joelho. E isso vai tomar sua amplitude de movimento e qualidade de vida, tá? Thay Graziani. Estou fazendo uso de corticoide desde abril do ano passado e azatioprina. Por que, mocinha? Que doença imunológica você tem? Ou será que você é transplantada? Azatioprina? Transplante de rim? O que será que você está fazendo? Ou então, lúpus? Fala pra mim. Porém, engordei 20 quilos e não consigo emagrecer por nada. É possível emagrecer durante o tratamento? De nada. Tá, olha só. O corticoide ele dá muito distúrbio metabólico no coração. Então, é perfeitamente possível, cabível e é necessário que você adapte sua vida por conta do corticoide, né? Senão uma das coisas que você tem é aumento de risco de diabetes. Então vale muito a pena você procurar um nutricionista e falar com o seu médico para a gente fazer alguns ajustes. É perfeitamente possível você emagrecer. A questão é que você não vai emagrecer do jeito convencional. Esse jeito que as pessoas têm de não comer ou então comer pouco, não é assim. Vai ter que ser uma coisa muito especial, acompanhada de perto. Provavelmente você vai ter que passar em consulta nutricional no começo, uma vez a cada semana, uma vez a cada 15 dias, né?
E claro, exames subsidiários serão necessários para a gente avaliar qual é a extensão da ação desse corticoide na sua vida, né? Saber se ele mudou a sua hemoglobina glicada, por exemplo. Então, entender se ele não comprometeu o que é o seu metabolismo de glicose, porque isso é uma coisa importante, tá? Rosane, amei o podcast com o Thiago Brunet. Eu também. Thiago Brunet é um grande cara, sabe? É curioso isso, né? A gente, aqui pela tela, né? A tela ela esconde a preciosidade da pessoa ou o inverso, né? Então, o que eu posso garantir para vocês aqui, olhando para vocês daqui, Rosane? Vocês nunca vão saber o quanto uma pessoa é preciosa ou escrota olhando através da tela. Algumas pessoas se escondem e você ou consegue esconder muito bem isso e você nunca sabe o quanto ela de fato é o que ela mostra ou aquilo que ela deixa transparecer. Eu costumo olhar para as pessoas e reconhecer para as pessoas não por aquilo que elas mostram, mas por aquilo que elas deixam transparecer, os pequenos detalhes, os erros de avaliação. Aquele, ups, desculpa, foi sem querer. Uma coisa eu te afirmo, Thiago Brunet, ele é um cara sensacional. Aquilo que ele mostra para você na tela, talvez seja 5% que ele é na realidade. A forma como ele é um cara decente, como ele lida com a família. Você precisa ver o carinho que ele tem com a equipe dele. E eu olho muito para isso, tá? Eu olho para essa questão das pessoas que elas lideram, não chefiam, né? E o Thiago, ele é um cara que ele lidera porque ele é querido e respeitado pelas pessoas que estão lá com ele. E a todo momento ele faz questão de falar de como ele... Ou de falar não, ele nem precisa falar, mas ele faz questão de agir, né, como uma grande equipe. Eu acho que tem gente que deve trabalhar com ele que nem entende muito de onde vem isso, né? Por essa razão, admiro ele ainda mais. Mas é um cara legal para você admirar, viu? Tenha certeza. Ataíde Júnior, também generoso, hein, Ataíde? Radiculoneuropatia cérvico-braquialgia, síndrome do impacto bilateral. Condropatia femoropatelar bilateral. Bom, agora eu entendi porque você está generoso. O médico falou que eu posso treinar, mas tenho que reduzir a carga. Minha dúvida é, posso aumentar o número de repetição para atingir a falha? Obrigado e tudo de bom. Ataíde, você com certeza precisava estar nesse curso de Porto Alegre, cara. Sério, você ia gostar tanto. Porque eu expliquei fisiologicamente o que são essas questões de treino, que o Júlio deu aula. O Júlio abriu, deu uma aula, aí o Renato, eu encerrei falando de fisiologia e treino fofo, por exemplo, né? Foi o título da aula, né? Então vamos separar, né? Radiculoneuropatia cérvico-braquialgia, o que está querendo dizer? Está querendo dizer que você tem uma dor no pescoço que vai para o braço e que ela é de origem neurológica, ou seja, radiculopatia, doença de uma raiz nervosa, tá? Quer dizer que você provavelmente tem ou teve uma hérnia, ela comprimiu uma raiz nervosa que saía para o seu membro superior, só que a posição dela pegava uma região do pescoço. Você ficou com uma dor que pega pescoço, um pouquinho de dorso e braço, tá? Síndrome do impacto bilateral, eu imagino que você esteja falando do ombro, né? Isso daí já é uma associação de condições. Normalmente é uma bursite subacromial associada a uma tendinite de bíceps, associada a uma tendinite ou mesmo uma lesão transfixante ou não do manguito rotador, tá? Sendo assim, você, na realidade, precisa treinar melhor, porque toda essa questão toda essa questão relacionada ao ombro, cara, isso é de erro de treino, tá? Tô calmo não, tô com sono, mas nem vamos falar disso. Nem vamos falar de sono, vocês sabem que meu sono tem dias e dias. Deixa pra lá.
Então, o que a gente tem que fazer, na verdade, né? Você não precisa só aumentar o número de repetição, Ataíde. Você pode melhorar a cadência, você aumenta o tempo de contração, tá? Numa parte da aula, eu mostrei uma forma de você... Aliás, técnicas que elas, claro, utilizam carga, mas elas utilizam peso, né? Altos pesos, mas não necessariamente o alto peso é a única coisa que a pessoa... ela vai trabalhar muito bem. Ela trabalha muito bem naquilo que é o estresse metabólico muscular e o dano muscular, tá? E uma das coisas que você pode fazer é colocar isometria durante o exercício, você pode trabalhar com repetições parciais, o que mais? E você pode trabalhar isso concomitantemente com outras técnicas, que é a parte legal, né? Então você está fazendo sua série lá de 10 repetições concêntricas, você pode colocar... ou 10 repetições normais. Você pode fazer concêntrica lenta, excêntrica lenta, isometria no final do exercício, você pode fazer repetição parcial para finalizar o exercício, né? Fora o que são as técnicas de intensificação, biset, triset, drop set, strip set, cluster, né? Agora, essas doenças que você apresenta demandam, né, como doenças ortopédicas, que você reveja o que é a sua forma de treino, porque é isso que está ruim. Ana Clara, bom dia. Bruno, o que comer antes do treino para evitar hipoglicemia? Cara, Bruno, aí que tá, né? Não tem. Você tinha que ter comido 4 horas antes. Mas se você comer uma porção de fruta, pelo menos você não vai virar do avesso. Felipe Vilela, tô na escola vendo a melhor live do mundo. Felipe, você tinha que estar assistindo aula, Felipe. Na boa, velho. Um abração pra você. Obrigado, carinho. Me deixa até sem jeito, mas vai assistir a aula, seu monstrão. A aula tá passando agora, não tem como você clicar e assistir depois. A live sim. Ana Clara, treino 4 a 6 vezes por semana e consumo whey e creatina há 8 meses. Meu treino é dividido em A e B, superior e abdômen, sendo 4 séries de 12 repetições para ganho de massa e hipertrofia. Devo dividir mais o treino? Ana, a via de especialização do treino, né? Principalmente porque aqui eu entendi que você treina há 8 meses, ela é justamente uma via de especificidade. Com 8 meses de treino, você tem que... o teu professor ele tem que ter uma ideia da forma do seu físico, tem que ter uma ideia do que fazer para desenvolvê-lo, e assim sucessivamente, para ele conseguir um resultado que seja um resultado... como é que fala? Um resultado positivo, tá? Então, o que eu recomendo para você é justamente que você converse com o seu professor, né? Passe por uma avaliação física e aí, diante dessa avaliação física, você determine o que são os seus objetivos. Você tem que falar para ele o que você gosta, como que você vê a sua imagem e ele trabalhar em cima disso. Extreme Noob. Bom dia, dormi bem? Teria uma dica para quem quer seguir todo dia sem errar? Acho que a dica é você montar uma agenda, né? Pega uma agenda, escreve como seu dia vai ser, porque isso já te traz uma sensação de responsabilidade, uma sensação de preciso fazer isso ou devo fazer isso, tá? E com o tempo você vai fazendo, essa é a primeira parte. Henrique Melo, dificuldade na progressão de carga, 5ACAD, não entendi. Dicas? Olha, Henrique, progressão de carga, né? Você sabe o que o pessoal mais erra? A quantidade dessa progressão. Vamos supor que você faça supino com 20 kg de cada lado. O que você chama de progressão? Colocar mais 1 kg de cada lado é progressão? Você está aumentando 10% no peso. Agora, quanto que você quer colocar? Você quer colocar 5, você quer colocar 10. Então, a minha dica é diminua as cargas onde você progride. Coloca lá, tem 20 kg de cada lado no supino, por exemplo, coloca mais 1 kg, faz isso uma semana. Coloca mais 2 kg, faz isso mais uma semana. E vai assim, né? Claro que saiba que existe um momento onde você vai
parar de conseguir evoluir carga, e se você fizer isso, aliás, evoluir peso, e se você tentar fazer isso, o que vai ser comprometido é o seu número de repetições, supondo que você não comprometeu a execução do exercício, ou seja, não houve falha técnica, tá? E aí o que você faz? Você trabalha aquele peso, você vai tentando aumentar peso, né? Aliás, tentando aumentar a repetição naquele peso que você atingiu. Tá, Graziani, Eliseu Miguel de Veiga, minha avó tem 90 anos, viveu muitos anos de vida no sítio. Ela tem fraqueza e tonturas e, segundo o médico dela, as tonturas são por causa do líquido na cabeça. Sobre a fraqueza, se eu convencer ela a tomar creatina e whey, pode resolver a fraqueza? Eliseu, como ela é idosa, muito provavelmente vai ajudar. Agora, a primeira coisa que você tem que avaliar no idoso é se ela tem um erro alimentar, né, meu? Então, aí o que eu te aconselho? Uma velhinha, sua avó, né? Contrata um nutricionista, faz uma consulta online, vai para o sítio visitar ela, liga o teu computador, faz ela passar com o nutricionista, por mais que seja a distância, já é alguma orientação, né? Mas você vai ter que ter alguns dados dela. Pelo menos o peso dessa senhorinha. Seria legal ter outros dados também, ter alguns exames metabólicos para o nutricionista ele ter segurança de fazer a prescrição de dieta sabendo que não tem nenhum problema que ele precise contornar, tá? Faróia, e aí, Gonçalo? Quando eu tenho sono, fica insuportável. Me fala uma pessoa que fica legal pra caralho quando tem sono, brother. Gonçalo, na boa, vai. Irmão. Você tá achando que você é o único? Não. Meu ácido úrico mostrou suas garras. Tive que parar a creatina, carnes e tudo. Na verdade, ácido úrico, Gonçalo, tem muita relação com função metabólica geral. Quer dizer que também o teu condicionamento tá ruim. Então, assim, tirar a creatina e baixar a proteína, ele é um... Sabe, é um truque que você usa ali, mas você sabe que é ácido úrico é função metabólica, né, irmão? Então, precisa acertar a tua alimentação de uma forma geral, precisa tirar as porcarias e Vossa Excelência com certeza precisa emagrecer, Gonçalo. Com certeza, porque isso é um problema que está muito ligado à síndrome metabólica. Aliás, você viu que eu estou em Portugal, né? Dia 16 ao dia 23, 24 de março, né? Nos veremos. Rodrigo DP. Rompimento do bíceps distal total na inserção. Fiz cirurgia e estou começando a físio. Tudo estando perfeito, cirurgia e físio, geralmente fica 100%. Geralmente sim, Rodrigo, depende da técnica cirúrgica que você usa. Claro, depende do nível de energia que aconteceu a lesão. E depende também, claro, né, do que é a tua opinião de 100%. Mas em geral fica, tá? Respeita bem a fase de recuperação. Ataíde. Muito obrigado. O médico disse que provavelmente a causa dos problemas foi andar muito de moto. Faz sentido, viu, Ataíde? Tá? Todo mundo que anda de moto tem uma bursitezinha subacromial, tá? Aquele movimento aqui assim, ó, no guidão. A cabeça do húmero fica batendo no espaço subacromial e começa a dar uma judiada no tendão da cabeça longa do bíceps e na bursa subacromial. Tem razão. Rosângela Santos, Rafael Wallace. Natação antes da academia ou academia antes da natação? Não são subsequentes. Eu faria, se fala treino de força, né, Rafael? Eu faria treino de força depois da natação. Por mais que eu estivesse mais cansado, né, eu faria eu teria a condição de deixar esse como último estímulo e, portanto, deixar o físico se adaptar melhor a ele. Leonardo. Quando fui ao médico, ele disse que eu não poderia fazer cirurgia por conta da idade, os problemas voltariam novamente. Não, isso não é verdade. Na ginecomastia você opera com criança de 12, 13, 14. Pode voltar? Depende da técnica que você usa, pode voltar sim, né? Porque nunca tira todo o tecido
adiposo, né? Senão pode dar necrose de pele. Cirurgia, Léo. Cirurgia. Procura um bom plástico. Gustavo Botti. Tá bom, Gustavo. Também te amo. Declarações. Gente, 8:03. So, this is it. I gotta go. Você sabe que fechou o caderninho. We're off. Hora de trabalhar, hora de cuidar da vida. Obrigado pela companhia. Mais um dia. Boa quarta-feira para todos aí. Fiquem bem, fiquem com Deus. A gente se vê amanhã, tá bom? Beijão pra vocês.